Muito boa noite, seja muito bem-vindo nesta quinta-feira. Meu nome é Ricardo Massó, eu sou mentor de consultores de empresas e hoje nós vamos falar sobre como fechar clientes para a sua consultoria empresarial de forma natural, sem desconforto. E este conteúdo de hoje é uma oportunidade para consultores de empresas porque vai entender como é possível fechar com naturalidade um cliente, vai ver como é possível aumentar a taxa de conversão e o número de clientes que eu fecho do total do número de clientes que eu atendo, mas é aumentar a taxa de conversão. Número 2, é também melhorar a retenção, então clientes que ficarão mais satisfeitos contigo e tenderão a contratar você novamente, novos produtos, inclusive produtos e serviços de valores maiores, de valores mais altos. E número 3, é uma abordagem natural que vai gerar indicações e novas portas serão abertas de novas oportunidades de negócio recorrentes que gerarão um cenário de ganhar-ganhar constante. Quero falar um pouco de objeções que consultores de empresas têm quando o assunto é fechar clientes para a consultoria empresarial. E algumas das objeções que consultores têm é ter medo de parecer insistente. Quero que você saiba que é um medo razoável quando você não tem um plano que identifica o que é ser insistente e o que é seguir um processo. Então, através de uma cadência, de uma sequência de comunicação, fazendo a abordagem consultiva, extermina o risco de ser insistente demais. Segunda coisa importante, nós vamos priorizar interesses e objetivos do cliente a cada interação. Por esse motivo, o cliente vai tender a comunicar melhor. E, finalmente, construção de confiança. Desenvolva uma relação baseada em transparência. Isso vai deixar a relação fluir com naturalidade. Outra coisa que acontece, como que resolve o cliente que desaparece? Você chama esse cliente para uma primeira conversa gratuita. O que eu vou fazer? Um acompanhamento proativo. Vou manter um contato regular e oferecer informações valiosas até conseguir marcar esta consultoria grátis. Número 2, eu vou entregar insights nessa pré-análise. Eu vou conversar com ele, eu vou estar nessa videochamada com o meu cliente, explicando como que ele pode melhorar o negócio dele. E, finalmente, número 3, vou dar passo a passo, claro, vou explicar ações concretas e prazos após cada contato, inclusive depois dele me contratar. Sempre vou ter isso muito claro. Mais objeções comuns de consultores quando o assunto é fechar clientes para a sua consultoria empresarial. É comum pensar que tem uma insegurança em negócios de alto valor. E se você já me acompanha, você sabe que eu ensino a chegar a mais de R$100 mil por mês através da metodologia de alto impacto que consta basicamente de 3 pilares. Pilar número 1, vender mais rápido, fechar cliente na primeira reunião. Pilar número 2, fechar contratos de mais alto valor. E pilar número 3, que a metodologia de alto impacto proporciona, vender mais volume de vendas. Mas não é nem isso que eu queria falar hoje. O que eu queria falar é da insegurança em negócios de alto valor, que nasce da alma de alguns consultores quando começam a pensar, não tenho autoridade, eu não tenho experiência, eu não tenho histórico comprovado ainda, não tenho muitos clientes, eu tenho poucos, eu não tenho, sei lá, 20 anos de empresa de consultoria e por isso eu tenho que vender mais barato. E a resposta que muitos consultores dão é: eu, como consultor de empresas, tenho que ter um valor mais baixo por causa da não experiência que eu tenho. E isso é apenas uma crença limitante. O valor que você vai vender está muito mais vinculado a como você vai apresentar seu serviço do que a sua experiência. Eu tentei fazer aqui isso resumido em 3 categorias. Então, eu criei a categoria etapa, ação e resultado. Na categoria etapa, eu faço primeiro um diagnóstico do cliente, uma análise profunda e eu tenho como consequência uma compreensão clara de quem ele é. Depois, na etapa de apresentação, eu consigo apresentar meu serviço de forma a criar um cenário de solução personalizada e alinhar as expectativas com as expectativas do cliente. E, finalmente, na etapa de proposta, eu mostro o valor, eu já conquistei, já criei uma confiança mútua e isso acaba criando um match, né? Uma conexão com o meu cliente. E qual é o jeito errado e quais são os erros comuns que consultores de empresas cometem? Primeira coisa, pressa. Tem pessoas que interpretam quando eu falo que tem que fechar o contrato na primeira reunião, que você tem que fazer com que o cliente tenha pressa. E eu nunca uso o termo pressa. Eu acredito que tem que ser criado um cenário onde o cliente terá vantagens e benefícios por fazer uma escolha mais rápida num tempo menor, num período de tempo inferior. Número 2, falar demais. Tem pessoas, consultores, profissionais, experientes, que pensam que para fechar clientes de contratos de consultoria tem que ser um falador. Dizem que o processo
comercial, na etapa da apresentação de vendas, para fechar clientes, 20% você fala, 80% você escuta. E finalmente, outro erro comum é usar uma abordagem genérica, né? Tipo, querer que todos os clientes se adaptem a você. E ao contrário, você tem que conseguir um plano de comunicação, isso seja maleável ao ponto de encaixar com dores e desejos específicos de cada um dos seus clientes. Falamos o jeito errado, mas e qual é o jeito certo de fechar clientes? Para isso são 3 partes. Primeiro, escuta ativa. Escuta 80%, você fala 20% do tempo. Então, a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então, a gente escuta o dobro do que fala. Dizem que 80%. Entender o cliente, que eu posso entregar uma solução personalizada que resolva exatamente o problema que o meu cliente tem. E, finalmente, isso me ajuda a garantir alinhamentos de expectativas fortes para que todo mundo esteja na mesma página. Isso pode consolidar um fechamento de um contrato de uma forma rápida, talvez já na primeira reunião, talvez de cara, inclusive contratos de valores maiores. Antes de ouvir o cliente, sempre tenho que me preparar. Antes de ouvir, eu tenho que, vamos dizer, alucinar. Hoje em dia, você pode ir no GPT e dizer: eu estou no setor de consultoria empresarial para empresas de tal setor que faturam tanto, que tem tantos funcionários e que estão nessa indústria. E eu ajudo essas empresas a atingir tal resultado ou eliminar tal problema. Me diga, quais são as maiores dores desse meu cliente, quais são as maiores necessidades, quais são as características do meu cliente ideal. E com isso, entendendo isso, você vai conseguir ter uma resposta do GPT com tipo 10 dores, 10 desejos, 10 objeções, e ele vai te entregar um mapa visual, né, desse mapa visual, mapa descritivo em texto de quem é exatamente o seu cliente ideal. E com isso, você já tem uma informação de preparação de grande valor antes de falar com o seu cliente ideal. É necessário, e através disso é possível fazer o rapport, né? Rapport é uma palavra que vem de conexão em francês. Comece com uma introdução amigável e personalizada. Lembra, numa videochamada com seu cliente, você só tem uma única chance de criar uma boa primeira impressão. Número 2, interesse genuíno. Faz pergunta, mas não pergunta porque está escrito em algum documento que você tem que fazer. Faz perguntas porque você sabe que através dessa resposta você vai entender melhor o cliente. Desta forma, com tudo isso que eu estou falando, é possível que você consiga criar mais empatia, mais conexão com o cliente. E, finalmente, empatia se mostra compreensivo, se mostra interessado de forma genuína. Consigo criar um rapport, foi caloroso, e com isso aqui, de novo, 80%, dizem que 80% de fechar uma boa venda de consultoria empresarial na primeira reunião está relacionado a criar rapport e criar conexão com o seu cliente nesses primeiros minutos da apresentação, no que dizem que é warm-up. E agora, como que eu faço perguntas e como que eu mantenho essa posição de escuta ativa para entender mais do meu cliente? Como que eu faço isso? Simples. Número 1, faça perguntas abertas. E o que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada, então? Simples. Perguntas abertas são aquelas perguntas que não é possível serem respondidas com um sim ou não ou uma palavra monossilábica. E perguntas fechadas são possíveis responder com uma pergunta monossilábica. Mais que você escuta, melhor que você entende, mais que você encaixa no serviço, mais que você fecha clientes. Bum! Tá vendo? Realmente aprofundamento, mais profundidade, mais qualidade de informação. Mais qualidade de informação, amigo, mais fácil fechar. Mais que você me diz o que você precisa, mais que eu posso pegar o que você precisa e conectar com o meu serviço de consultoria. Demonstração de valor e tratamento de objeções. Não existe venda sem objeção. Não existe fechamento de negócio sem objeção. Traga soluções personalizadas. Pega seu produto, seu serviço e encaixe com os problemas, objetivos reais do seu cliente. Mostre exemplos de sucesso para resolver objeções. Mostre para o cliente como é que outras pessoas com o mesmo problema resolveram, com provas, com evidências. Finalmente, traga uma abordagem empática. Diga para o cliente que entende, demonstre que entende, entenda. Se coloca na pele, entenda perfeitamente que você pense dessa forma. Se coloca na pele, seja empático com o cliente. Fechamento e próximos passos. O que você faz? Você faz a proposta e pergunta: ficou clara para você a minha proposta? O valor da forma que eu mostrei ficou claro? Tem alguma dúvida sobre como funciona? Procura um acordo mútuo, busca o que é possível fazer, o que você está disposto a fazer de concessão de valor, de forma de pagamento. Finalmente, fecha o contrato, assina e paga no dia, de preferência. E finalmente já passa um próximos passos, um plano de ação. O que a gente vai fazer depois do fechamento? Não feche e some. Fecha e veja próximos passos. Agora, depois de assinar, parabéns, seja bem-vindo aqui, né? Dizendo para o cliente que importante vai ser trabalhar juntos e que importante para você é ajudar ele a alcançar o seu objetivo. Reforce que seu objetivo como consultor é o mesmo objetivo do seu cliente e já marque a primeira reunião, primeiro contato e vamos em frente.
para a parte da entrega do seu serviço de consultoria. Isto que a gente viu aqui hoje é uma amostragem de como fechar clientes para a sua consultoria empresarial de forma natural, sem desconforto, sem forçar nada, tudo com muita tranquilidade, deixando que a coisa flua com naturalidade. Bacana? Bom, espero que tenha gostado deste conteúdo desta semana. Se você gostou, já pode deixar seu like. Se quiser compartilhar com alguém, também pode compartilhar com algum consultor que esteja precisando sacadas sobre como atrair e fechar mais clientes. Este conteúdo e os outros deste canal, com certeza, vai ajudar ele. Foi um prazer estar contigo. Forte abraço. Até a próxima semana.